Começaram os Jogos Olímpicos na Cidade Luz e infelizmente já temos 3 baixas de brasileiros. E hoje a gente vai falar sobre isso. 3 nomes importantes. Nós temos Catarina Macario, Darlan Romani e Isaac Souza. Nomes de peso que iriam fazer grande diferença nesses jogos. A gente vai começar falando da Catarina. Catarina é uma brasileira que joga pela seleção americana de futebol e tinha grandes chances de título olímpico. Catarina teve uma lesão de LCA e não jogou a última Copa do Mundo. Se recuperou e estava bem, com grandes perspectivas para esses jogos. Mas o time americano cortou a brasileira por irritações no joelho. O que pode ser essas irritações? Tem várias possibilidades, eu separei aqui as mais comuns. A gente tem condropatia, pode gerar essa irritação. Tendinite ou do quadríceps ou do tendão patelar. E a gente tem também uma síndrome fêmuro-patelar que pode gerar esse tipo de irritação. Infelizmente, ela perde 2 grandes competições, que é o Mundial e agora os Jogos Olímpicos. A gente torce que ela se recupere e volte o quanto antes, porque essa menina é um talento incrível. Segundo, é o gigante Darlan Romani. Darlan foi um grande destaque nas últimas Olimpíadas do Japão, ficou em 4º lugar no arremesso de peso, e tinha sido campeão indoor em 2022. Ele chegava como favorito à medalha nessas Olimpíadas. Darlan teve uma crise de hérnia de disco e, segundo a assessoria de imprensa dele, não estava conseguindo nem andar. É legal a gente falar sobre isso porque aqui entra num critério de quando a cirurgia para hérnia é indicado ou não. Existem 2 indicações diretas. Uma é quando tem uma compressão da cauda equina e isso gera uma perca de controle de esfíncter. Ele perde o controle sobre o sistema urinário e fecal dele. E o segundo ponto é quando a dor do paciente é insuportável ao ponto que ele não consiga se movimentar. Parece que é o que está acontecendo com ele. Darlan já tinha um histórico dessas lesões, ele já havia tratado isso em outros momentos. E o que é curioso é que era em outros momentos importantes também. Isso vai muito de encontro com esse aumento da tensão, aumento da ansiedade. Isso mexe com o corpo e pode gerar crises de hérnia severo. Contribui muito para um cenário que provavelmente ele já tinha. A gente torce para que ele se recupere. Nosso último atleta é Isaac Souza, que é 11 vezes campeão brasileiro, multicampeão sul-americano e estava pronto para as Olimpíadas no salto ornamentais. E o que aconteceu com ele? No último treino, ao saltar, ele teve uma lesão no tendão do tríceps. E ele rompeu esse tendão, vai passar por cirurgia e a expectativa é de uma reabilitação de 6 meses. Primeiras 6 semanas um pouco mais crítico, mobilização para calcificação, trabalho de físio desde a primeira semana e depois longos meses para que ele recupere a capacidade de força do braço e para que ele volte a fazer esses saltos tão bonitos que são saltos ornamentais. É uma pena que a gente não vai ver esses atletas nesses jogos, mas a gente torce para a plena recuperação deles. Essa foi a primeira análise do Baleiro depois do começo dos Jogos na Cidade Luz. Se você gostou, compartilha, divulga. E eu fiz um outro vídeo falando sobre os atletas que ficaram fora dos jogos por motivos de lesão. Então se você está curioso, dá uma olhadinha também e a gente se vê por aí.